Olá, sou a Maria Fernanda e hoje eu tô aqui voltando com mais um vídeo, né? Passou um tempo aí que eu não trouxe os vídeos, mas eu tô de volta aqui. E hoje eu trouxe um assunto muito interessante, que quando eu estive lendo exatamente o capítulo que eu vou estar falando hoje pra vocês, me trouxe muitas respostas, né? Sanou muitas dúvidas minhas e eu espero que da mesma forma que sanou minhas dúvidas, que possa também sanar e trazer respostas pra sua vida, amém? Então, hoje a palavra vai estar lá em 2 Samuel, capítulo 12, e a gente tem como título aqui Natã repreende Davi. Mas para a gente entender esse capítulo, é importante a gente contextualizar e voltar um pouquinho. Então, no capítulo anterior, que é o capítulo 11, conta, né, um acontecimento que aconteceu entre Davi e Batseba. Não sei se você já conhece a história deles dois, mas basicamente, né, Davi já havia se tornado rei de Israel. Ele estava caminhando ali pelo seu palácio quando ele encontrou Batseba. No momento que ele viu ela ali, ele cobiçou ela, ele quis se deitar com ela. E aí, em vez dele fugir daquele sentimento, ele vai lá e meio que a obriga a se deitar com ele e ela acaba engravidando. Só que o capítulo deixa bem claro aqui, o capítulo 11 deixa bem claro que essa atitude de Davi desapontou e desagradou muito ao Senhor. O que ele fez foi muito errado. E a Bíblia deixa bem claro, né, a palavra de Deus deixa bem claro que o que Davi fez foi errado. E no capítulo 12, quando diz Natã repreende Davi, mostra claramente o que aconteceu com Davi após esse ato dele. Então, o capítulo 12 se inicia assim. Do versículo 1 ao versículo 4, Natã conta uma pequena história para Davi. Diz que tem um homem rico e um homem pobre. Esse homem rico tem vários bois, vários cordeiros, e esse homem pobre só tem uma cordeirinha, mas ele amava muito, cuidava dela como se fosse sua filha. Um dia, o visitante foi para onde esse homem morava, né? E esse homem rico, em vez de matar um de seus cordeiros, já que ele tinha vários, ele mata a cordeirinha daquele homem mais pobre. E quando Davi, ele ouviu essa história, ele ficou indignado, e ele disse que aquele homem deveria morrer. Só que aí Natan disse que aquele homem, que era um homem rico, era Davi, que Davi agiu da mesma forma que ele. No versículo 7, Natan diz assim para Davi: Você é esse homem, disse Natan a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Então aqui ele está dizendo assim para ele, olha, esse homem era você. E esse versículo é muito forte, porque Deus diz para Davi que se Davi, com tudo que ele tinha, não fosse suficiente, era só ter pedido a Deus que Deus iria dar para ele. Porque Davi tinha se tornado rei de Israel, Deus tinha protegido diversas vezes Davi, Davi tinha sua família, Davi tinha suas esposas, Davi tinha seus filhos, mas o ato dele se deitar com Batseba mostrou que ele não estava sendo grato, meio que sendo grato pelo que ele tinha. Então o Senhor pega e fala, se o que você tinha não era o suficiente para você, era só você ter falado comigo. E aí essa atitude de Davi, nesse pecado que ele cometeu, foi tão grave, que no versículo 13 diz assim: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Quer dizer, Davi recebeu o perdão do seu pecado, né? Ele se arrependeu do que ele fez, só que ele não estaria isento da consequência do seu pecado. Então Deus iria punir ele da mesma forma, mesmo ele pedindo perdão. Deus havia perdoado ele, mas ele iria sofrer as consequências do seu pecado, que era o quê? A morte da criança. Porque aquela criança foi fruto da desobediência, foi fruto de um pecado, foi fruto de algo que foi errado. E Deus puniu Davi por isso. E aí nos versículos seguintes mostra que Davi ficou muito deprimido. Ele não comia, ele não bebia, ele só sabia chorar, clamar pelo Senhor pela vida da criança. Mas nada adiantava. E aí nos versículos seguintes o povo fica muito assim surpreso, porque quando ele diz para Davi, o soldado diz para Davi que a criança morreu, Davi meio que se levanta, se reergue, louva ao Senhor, come e se veste. Então, a atitude de Davi, após receber a notícia que a criança havia morrido, indignou muita gente. Por que ele ficou assim, dessa forma, após a criança ter morrido, e quando ela estava viva, ele ficou agindo ao contrário? E aí Davi, ele pega e responde assim, versículo 22, ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderei eu trazê-la de volta à vida?
eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. E essa frase aqui de Davi mostra como se ele estivesse já sabendo que era o certo o que aconteceu, sabe? O que ele fez foi errado. Nada do que ele fizesse anularia o fato de que a consequência do seu pecado viesse sobre ele. E aí, quando eu li esse capítulo, eu achei muito forte, sabe? Os ensinamentos e a forma como Deus falou com Davi e a forma como ele falou com o meu coração. E eu destaquei como o tema da pregação de hoje, as dores do pecado e o pecado e suas consequências. Porque assim, mesmo se a gente observar a história do Davi, mesmo ele pedindo perdão pelo seu pecado, ele passou pelas consequências, ele não ficou isento de passar por essas dores, sabe? E isso mexeu muito comigo, isso me deixou com algumas dúvidas, sabe? E me trouxe respostas também. E aí, para aprofundar mais sobre isso, lá em Romanos, do capítulo 2, versículos 6 e 8, fala melhor sobre isso. Diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. E aí, quando eu li esses versículos, sabe, eu gosto muito de firmar e repetir muito aquela frase que diz: todas as nossas ações, elas vão ter consequências, todas. Mas o que vai ditar e o que vai mudar entre um e outro é as consequências de cada uma. Então você escolhe se a consequência vai ser boa ou se vai ser ruim. Se você agir em obediência ao Senhor, o que vai vir sobre você? Vai vir bênçãos, como diz aqui. Se você agir em desobediência ao Senhor, se você agir conforme as suas vontades, vai vir maldição sobre a sua vida, vai vir a ira do Senhor sobre a sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus justo. Ele não vai punir alguém que não está fazendo algo meio que assim errado. E ele não vai, por exemplo, trazer bênçãos e mil maravilhas para alguém que está indo totalmente contrário do que o Senhor fala. Porque o Senhor é um Deus justo. Então, uma pessoa que conhece o pecado, uma pessoa que sabe que certos sentimentos leva a pessoa a pecar, mas ela não foge dele, é como se ela estivesse brincando com o pecado ali, conversando com o pecado, que eu vejo que foi o que o Davi fez. Davi poderia ter fugido daquele sentimento, mas ele alimentou ele, e ele se deitou com Batseba e depois se arrependeu. E essa dor do pecado deixou ele muito angustiado, porque é isso que o pecado faz. Ele tem um começo doce, mas no final ele é amargo. E pra gente que somos homens, pra gente que somos seres humanos, o ruim pra gente não é cometer o pecado. A parte ruim é o que vem depois dele, que são as consequências. E a gente vê isso claramente na história de Adão e Eva. Aquele fruto parecia muito inofensivo aos olhos dele. Eles se alimentaram, era doce. Mas depois, quando veio as consequências, eles viram que o que eles fizeram foi errado. E eles sofreram as dores por isso. Porque o pecado, ele tem essa falsa ilusão. E ele causa uma dor tremenda. E essa dor que o pecado causa na nossa vida mostra o quanto o pecado ele é nocivo, o quanto ele machuca e o quanto ele causa morte para a nossa vida. E tendo em vista isso, né? Tendo em vista essas dores do pecado, outra coisa que me chamou muito interessante, que eu achei muito interessante nesse capítulo 12, como eu já repeti diversas vezes, foi o fato de que, mesmo Davi pedindo perdão, ele sofreu as consequências. Às vezes eu já ouvi falar, tipo assim, aquele tipo de pensamento que, eu vou fazer isso daqui, mas depois eu peço perdão pro Senhor. Como se fosse tipo assim, vou pecar, peço perdão pro Senhor, Deus vai me perdoar e tá tudo bem. Mas a verdade não é assim. Tome cuidado. Por quê? Porque se a pessoa peca contra Deus, pede perdão, ela não vai estar isenta das dores do pecado. Ela vai sentir as consequências do pecado da mesma forma. Então não cai nessa ilusão, sabe? Que foi o que aconteceu com Davi, né? Em Ezequiel 23, versículo 49, a gente vê duas mulheres que eram irmãs e elas eram adúlteras. E elas precisaram serem punidas pelo Senhor para que a soberania dele fosse revelada sobre o povo. Por quê? Porque se Deus não punisse essas mulheres adúlteras, né, que estavam cometendo aqueles pecados, como que o povo iria temer a Deus? Como que o povo iria ver que o que eles estavam fazendo era errado? Então, quando a gente passa pelas dores do pecado, quando as consequências do pecado vêm sobre a nossa vida, sabe, muitas das vezes não é para nos fazer cair, não é para nos levar à morte, mas é para nos ensinar, porque Deus, ele nos ensina de diversas formas, e ele trazer as consequências e as dores do pecado sobre a nossa vida é uma das formas que ele tem para nos mostrar o quanto o pecado é nocivo, para nos mostrar o quanto o pecado nos causa morte, nos machuca, e ele nos ensina através da dor.
O cristão, a gente anda com Cristo, a gente passa por provações, tentações, passa por diversas dores, mas cada uma delas nos ensinam algo. E eu acho isso muito interessante, né? Porque se Deus não tivesse punido aquelas mulheres, como que essa soberania iria ser vista pelo povo? Como que a gente iria temer a Deus se a gente não for passasse pelas consequências do pecado? E eu quero deixar aqui como mensagem para vocês isso, que mesmo que você peça perdão pelos seus pecados, você vai passar pelas consequências. E as consequências, elas vão doer bastante, porque o pecado, ele é totalmente nocivo. Mas siga firme. Uma coisa que eu vou usar como exemplo para vocês é alguém que, por exemplo, consome muito conteúdo sexual. Um exemplo, né? Essa pessoa, quando ela se arrepende, ela deixa toda essa parte desses conteúdos de lado, mesmo depois de um tempo, a sua mente pode ter sido corrompida por isso. Então, ela pode ter vários pensamentos sobre isso. E ela pode até se questionar, nossa, mas por que eu tô pensando sobre isso se eu já pedi perdão para Deus? É porque se você não pensasse essas coisas, se você não passasse pelas consequências das suas ações, você não iria olhar para aquele pecado e ver o quanto ele te machucou. Então, a pessoa, por exemplo, que consome álcool, a pessoa, por exemplo, que a pessoa que fuma bastante, ela abandona isso, vai vir sequelas para a vida dela, vai vir coisas que vão afetar a sua saúde e diversas outras coisas. E tudo isso é para te mostrar que o pecado, ele é nocivo. Então, todas as vezes que você sentir uma dor do pecado, toda vez que você vê que está passando pelas consequências do seu pecado, olhe para elas não como uma forma como se ela estivesse te oprimindo, não como se Deus quisesse, tipo assim, te ver morto. Mas veja as consequências do pecado como um aprendizado para você não cair de novo. Olhe para o seu passado, olhe para as suas ações e veja o que você fez como uma forma de você não fazer de novo. Uma forma de ensinamento para a sua vida. Porque é assim que Deus nos ensina. E as dores do pecado, elas doem, elas machucam e elas podem causar morte se você não cuidar de você mesmo. Então, pense sobre isso. Pense que Deus, ele não quer te machucar, ele não quer simplesmente te condenar, sabe? Ele quer, claro que se você for contra a palavra dele, ele vai te punir por isso, mas tudo tem um propósito por trás, tudo bem? E no versículo 20, diz o seguinte: Então, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Então, após Davi receber a notícia que seu filho havia morrido, ele se levantou, ele se reergueu e ele adorou o Senhor. E é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que permanecer firme, mesmo diante das dores, mesmo diante das consequências dos nossos pecados. Porque o único que vai nos dar força é Deus. Porque lá em Mateus 11:30 diz que o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Então, novamente, frisando de novo, pense sempre 2 vezes, milhões de vezes, antes de você pecar contra o Senhor. Sabe, pecar por vontade, pecar voluntariamente, porque você vai passar as consequências por isso. E mesmo que você peça perdão pelo seu pecado, você vai sentir a dor. E essa dor, ela é muito ruim. Então pense muito, sabe? Pense em temer a Deus, pense em servir a Deus. E não tente fazer o contrário do que Ele te orienta, porque Ele quer o nosso bem. E quando a gente passa pelas dores do pecado, é para nos ensinar. Então, toda vez que vier essa dor sobre sua vida, você olhe para ela e veja como se fosse uma forma, um ensinamento do Senhor, para que você não caia de novo nesse pecado, tá bom? Então, guarde a palavra no seu coração e fique com Deus. Eu espero que tenha trazido resposta para sua vida. E é isso. Beijo, tchau, tchau.